17 anos depois, Ian McGregor tá de volta como Obi-Wan Kenobi. O ator fez o papel do Cavaleiro Jedi lá atrás, 2005, né? No Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. Ele tava quietinho na dele, fazendo outros trabalhos, ok? Aí chegou o convite da Disney. Bora voltar pra ter uma série própria aí sobre o Obi-Wan? O velho Jedi vai voltar e com ele tá voltando uma velha polêmica. Todo mundo sabe, galera, que Anakin Skywalker, o Darth Vader, odeia o Obi-Wan Kenobi, né? O velho mestre dele. O que pouca gente sabe é a origem desse ódio. Uma teoria que circulou na internet explica isso. É chapéu de touro. Darth Vader é corno mesmo? Você vai entender essa teoria maluca agora e eu te adianto. Faz sentido pra caramba. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, George Lucas lançou o primeiro Star Wars em 1978. Tava lá assistindo o drive-in, tinha 20 anos, fui com a minha gata, pô. Ele tinha uma vaga ideia de que o filme poderia ser uma trilogia, né? Virar uma trilogia. Não tinha... Como é que ele ia saber isso, né? Mesmo assim, ele não imaginava que voltaria pra saga espacial 2 décadas depois pra contar como é que tudo isso aconteceu. O que a gente sabia naquela época era que o Darth Vader e o Obi-Wan eram inimigos. A gente tinha certeza disso. Eles eram amigos que seguiram caminhos diferentes. Darth Vader tinha matado o pai do Luke Skywalker. Essa era a narrativa lá em 1978. Ponto, beleza. Agora imagina se fosse diferente, tá? O Luke chega pro Obi-Wan e pergunta se o velhote conheceu o pai. O Obi-Wan ia responder o quê? Conheci sim, garoto. Eu cortei os braços e as pernas dele e deixei ele pra morrer lá na lava. Ele mereceu. Pô, nem com o que a gente sabe de hoje, esse diálogo seria possível. E aquilo que a gente não sabe? E se o Obi-Wan era o verdadeiro pai do Luke Skywalker e Leia Organa? Já parou pra pensar nisso? Uma galera tá pensando nisso tem anos. Eles têm provas pra essa teoria e você vai bolar com isso agora. Mas já vai comentando aqui embaixo. Tá hypado pra essa série do Obi-Wan? Acho que vai ser top pra caramba. Mandaloriano foi top, não foi não? Diz aí, comenta aqui embaixo e vamos seguir. Bom, galera, o credo do Jedi é claro. Um Jedi não pode sentir emoções. É meio que Spock, né? Fazer essa analogia aí. Emoções provocam o quê? Medo, raiva, ódio, enfim. Tudo isso leva pro lado sombrio da força. Exatamente assim que funciona. A gente viu essa limitação dos ensinamentos bem recentemente, né? Quando o Grogu escolheu voltar pro Mando ao invés de continuar o treinamento dele com Luke Skywalker. Um Jedi, ele não pode estar dividido. Ele deve ser devoto da força e da ordem do Jedi, ponto final. É que nem padre, sabe? Casar nem pensar, não pode. Ainda assim, Anakin Skywalker quebrou essas regras, se apaixonou pela Padme, né? A soberana de Naboo. Foi o relacionamento mais estranho de Star Wars. O Anakin era molequinho pra caramba quando conheceu, né, a mulher dele e tal. A mulher pegou o garoto pra criar, tinha idade pra ser tia dele. Enfim, os dois pombinhos tiveram um trelelê lá sem que os Jedi soubessem, então rolou. Mas é aquilo, onde existe um relacionamento secreto, pode haver outro, concordo? Ué, por que não? É, tá bom. É aí que entra a teoria. Padme também estaria se encontrando com Obi-Wan Kenobi. Pode uma coisa dessa? Primeiro, a gente tem que entender que a carne é fraca, vocês têm que entender isso. Até mesmo pro Obi-Wan. A série Clone Wars mostrou pros fãs que o coração do Obi-Wan não é de pedra. Ele se apaixonou por uma certa Satine enquanto ainda era um Padawan. Ele escolheu seguir o credo do Jedi e se afastou da moça. O destino voltou a colocar Obi-Wan e Satine no mesmo caminho e o Jedi balançou ali, ok? Ou seja, Obi-Wan dá as suas escorregadas, ok? Carne fraca, Obi-Wan não aguentou, foi lá, beleza, teve um trailer, enfim. Outra pista dessa teoria é a proximidade do Obi-Wan e da Padme. Os dois não só eram da mesma faixa etária, como eram amigos. Quando o Obi-Wan soube que Anakin virou na maldade, estava virado na maldade, ele foi fazer o quê? Ele foi direto contar o babado pra Padme. Então tinha um triângulo ali. Obi-Wan descobriu o relacionamento entre Anakin e Padme, mas ficou quieto. Ele não entregou os dois. Agora, ele não entregou os dois porque era muito amigo dos dois ou porque também tinha rabo preso? Olha isso. O Obi-Wan estava colocando o chapéu de touro no Anakin, no próprio discípulo. A mesma série Clone Wars mostrou pra gente que o Anakin era um indivíduo ciumento. Ele tinha os ciúmes dele também, né? Ele chega a matar um cara que estava interessado na Padme. Já era o lado sombrio se manifestando. Então é o seguinte, quando o Obi-Wan sai da nave da Padme e Mustafar, o que suco ferro. Anakin diz literalmente, abre aspas, você está com ele, você trouxe Obi-Wan pra me matar. Fecha aspas. Em seguida, Anakin ataca ela com a força. Sabe, essa não é a atitude de uma pessoa apaixonada, uma pessoa que sabia que a Padme estava grávida. Essa é a atitude de um corno furioso. Naquele momento pode ter caído a ficha de que o Obi-Wan talaricou com a força. Não sei se vocês lembram, mas naquela luta, Anakin grita pro Obi-Wan,
eu te odeio. É uma galhada explicaria fácil a forma como o Anakin se sentiu naquele momento, né? Ah, Pedro, mas essas provas são muito vagas. Calma, tem mais, olha a barra vermelha aqui no vídeo. Na revista em quadrinhos do Darth Vader, oficial e canônica, ok? O vilão visita o lugar onde a Padme morreu. Um droide explica pro Vader que a moça chegou ali com o Kenobi. O droid é o maior X9 da franquia. O robozinho mostra um holograma dos momentos finais da Padme e as últimas palavras da Padme são Obi-Wan. Darth Vader escuta aquilo calado. A fase corno furioso já passou. Darth Vader agora é corno manso. Aceitou o destino. É boi domado, galera. Eu sou corno, mas chifrudo não. Essa teoria também ajudaria a explicar por que o Obi-Wan se ofereceu para vigiar Luke Skywalker durante anos e anos, né? Obi-Wan é o verdadeiro pai do moleque. A Disney tá com a faca e o queijo na mão para tirar essa dúvida da galera. A série do Obi-Wan, do Disney, vai mostrar justamente esse período da vida do Jedi. E aí, ele tá monitorando o crescimento do Luke como dever de um Jedi ou como dever de um pai? Esse simples detalhe mudaria tudo em Star Wars. Se Obi-Wan é o pai das crianças, então acabou a dinastia Skywalker. A família morreu junto com Darth Vader lá no Império Contra-Ataca. Isso significa que Kylo Ren foi neto de Obi-Wan e não do Darth Vader, né, como ele imaginava. Isso também muda totalmente o final de Ascensão de Skywalker. Ao assumir o nome da família Skywalker, Rey não está prestando uma homenagem, ela está reacendendo o nome que foi marcado pelo ódio, né? Pelo medo e pelo par de chifres. Você acha que essa teoria faz sentido? Você vai parar de admirar o Darth Vader se descobrir que ele é corno? Corno manso, furioso, sei lá, corno sumido? Ou a galera só tá viajando mesmo? Isso é coisa que ficam colocando na nossa cabeça? Tem Mephisto aí? Não sei, comenta aqui embaixo. Porra, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente vai continuar acompanhando. Eu não tenho como deixar, eu sei que eu não trago muito Star Wars aqui, mas pô, quando o assunto é um babado forte desse, que é isso, galera? Pô, vamos botar ele no programa do Ratinho pra saber de quem ele é filho. Tamo junto, quero ver você inscrito, com o sininho, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera, fui!